Olá, amigo vestibulando, tudo bem com você? O tema da nossa aula de hoje é o Egito e a Líbia, no caso da Primavera Árabe. Qual que foi a participação desses dois países nesse contexto de manifestações que ficou conhecido como Primavera Árabe? Vamos lá. Bom, para começo de conversa, a Primavera Árabe ela ocorreu no norte da África, principalmente, tá? Na região do Maghreb ali, e em muitos países do Oriente Médio. O que foi a Primavera Árabe? Tá? Apesar de não ter acontecido na estação da primavera, ela ficou assim conhecida porque foi o florescer, né? Foi o florescimento de manifestações populares contra ditadores, governos ditatoriais que estavam há décadas no poder. E da mesma forma, manifestações contra corrupção, contra a opressão, a falta de democracia, contra a desigualdade, o desemprego e uma série de questões sociais que todos esses países tinham a discutir e ainda tem muito o que discutir, o que ser feito, tá certo? Bom, vamos para o nosso estudo de caso aqui, que é especificamente o Egito e a Líbia, tá certo? Bom, o Egito vinha passando pelo governo do Coronel Nasser desde 1952 até 81, quando Hosni Mubarak, que era seu vice, assumiu e ficou até 2012, isso mesmo, de 1981 a 2012 no poder. Bom, quando Hosni Mubarak ele assumiu, logo depois do Coronel Nasser, ele ficou conhecido pelas suas medidas opressivas, como o corte de liberdades civis. Ele centralizou todo o poder do governo em suas mãos e ele se aliou, né? Ele estreitou relações com os Estados Unidos, principalmente no que diz respeito ao apoio financeiro. Tá certo? Bom, em 2012, como consequência dessa série de manifestações que ficaram conhecidas como Primavera Árabe, tá? Ele vai sair do poder e vai entrar aqui o Mohamed Morsi. Mohamed Morsi ele ficou conhecido pelo seu lado, né? Aqui com a Irmandade Muçulmana. Ele estava do lado dos conservadores. E nós temos no Egito claramente o conflito entre os conservadores da Irmandade Muçulmana e os liberais que defendem um Estado laico, né? Um Estado sem a participação religiosa da religião. Tá certo? Bom, tamanho vai ser esse conflito entre esses dois lados aqui que querem situações diferentes para o Egito, né? Nós temos que, em 2013, os militares vão tomar o poder, vão depor Mohamed Morsi e a situação fica conflituosa até então, tá certo? Aqui, do lado dos conservadores, nós temos a defesa da Sharia, que é um conjunto de leis próprias do islamismo. E eles querem essas leis diretamente aplicadas ao Estado, né? Ao contrário dos liberais que defendem um Estado sem participação da religião. Já no caso da Líbia, é um dos casos da Primavera Árabe que mais saiu na mídia nos últimos tempos. Por quê? A Líbia esteve sob o governo do ditador Muammar Gaddafi, que ficou cerca de 42 anos no poder. Só ele, 42 anos no poder. Bom, acontece que com as revoltas, porque as revoltas, da mesma forma, contra a corrupção, contra a falta de direitos civis, a falta de liberdades civis, né, a falta de democracia, a desemprego e uma série de questões sociais a serem resolvidas. Além do que, Gaddafi ficou conhecido na mídia internacional pela sua produção de armas, pela opressão violenta dos seus opositores e até a produção de armas de destruição em massa, o que levou a ONU e uma série de países a se movimentar contra o regime de Gaddafi na Líbia, tá certo? Bom, em 2011 nós tivemos uma série de revoltas populares, inclusive o apoio da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o respaldo da Organização das Nações Unidas, da ONU, tá certo? E aí, em 2012, nós temos então as primeiras eleições na Líbia desde 1964. Desde 1964 que não ocorriam eleições, tá certo? Bom, o primeiro-ministro, o Ali Zidane, ele tem agora uma série de situações complicadíssimas a enfrentar, como, por exemplo, a dificuldade em manter a unidade territorial que o Gaddafi mantinha com punhos de ferro. O separatismo na região da Cirenaica. O que é essa região da Cirenaica? É boa parte da Líbia, tá? Boa parte da porção leste, oriental da Líbia. As milícias locais que andam conflitando com a questão da unidade territorial e ainda mais depois do assassinato do embaixador Christopher Stevens, que coloca em xeque, coloca em questão a autoridade do governo líbio frente à sua própria população, tá certo?
Essa é a nossa dica sobre Egito e Líbia na questão da Primavera Árabe. Um abraço, até a próxima e tchau!